Fala aí, molecada do Aproveite para IFES, aqui quem fala é o professor Thomas, né, trazendo a correção em vídeo aqui da listinha da parte dos desafios, né, as últimas 4 questões. Estou aqui botando na tela o meu e-mail para que vocês, né, possam entrar em contato comigo caso tenham alguma dúvida em alguma questão aí, né, da apostila, das listas que eu for enviando. De repente fica ruim para vocês esperarem até o dia da nossa aula, né? Para tirar essa dúvida, e as nossas aulas têm um certo ritmo que a gente tem que manter. Às vezes fica até difícil de eu dar todo esse suporte lá para vocês. Manda um e-mail, quando eu tiver um tempinho, eu vou lá, mando a resposta. Se for necessário, eu gravo a resolução, ou eu mostro a resolução apenas. Mas fiquem tranquilos quanto a isso, tá bom? Então vamos lá para as nossas questõezinhas aí. Questão 11. Um automóvel percorre a distância entre São Paulo e São José dos Campos, 90 quilômetros, com velocidade média de 60 quilômetros por hora. A distância entre São José dos Campos e Cruzeiro, 100 quilômetros, com velocidade média de 100 quilômetros por hora. E entre Cruzeiro e Rio de Janeiro, 210 quilômetros, com a velocidade média de 60 quilômetros por hora. Calcule a velocidade média do automóvel entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então, como eu disse para vocês, né, no sábado, toda vez que esse movimento é dividido, eu gosto de fazer esse esboço, esse esquema aqui da questão, tá? Então, no final, pelo que a gente leu, ele vai sair de São Paulo e vai até o Rio de Janeiro. Então, ele percorre a distância entre São Paulo e São José dos Campos. Então, aqui eu vou botar, né, São José dos Campos. Essa distância que eu vou chamar de delta S1, né, do primeiro pedaço, é de 90 quilômetros, tá? Beleza. Com a velocidade média, então nesse pedaço, o V1 de 60 quilômetros por hora. Então o desenho ajuda a visualizar o que está acontecendo. Aí ele fala, a distância entre São José dos Campos e Cruzeiro é de 100 quilômetros. Então vamos marcar aqui, cidade Cruzeiro, e essa distância que será o nosso delta S2, né? 100 quilômetros. Com uma velocidade média de 100 quilômetros por hora. Então o V2 é 100 quilômetros por hora. E por fim, a distância entre Cruzeiro e Rio de Janeiro, que são 210 quilômetros. Então, delta S, quando salva aqui dá uma travadinha no programa. Delta S3, 210 quilômetros, com a velocidade média, V3, de 60 quilômetros por hora. Calcule a velocidade média do automóvel entre São Paulo e Rio de Janeiro. Em outras palavras, ele quer saber a velocidade média total. Eu chamo de velocidade média total a velocidade média do caminho todo. Bom, gente, o que é velocidade média? A gente chegou a discutir isso um pouquinho no sábado. Sempre é deslocamento. Se é a velocidade média total, é o deslocamento total sobre o tempo total. Beleza? Eu olho um pouco aqui para a câmera, porque eu estou na tela, e eu olho aqui para o lado para ver se ainda está gravando, tá, gente? Então, se eu não ficar muito olhando, em geral não gravo com a câmera não, mas ficar só minha voz o tempo todo, eu acho que fica meio paradão. Beleza? Show! Gente, aí vamos lá. O delta S total tá bem claro aqui, né? 90 mais 100 mais 210. Então a gente consegue saber qual é o deslocamento total do corpo. Não vou fazer essa conta agora, mas dá para saber. Agora, a informação que falta aqui é o tempo total. Isso a gente não tem. Então eu quero calcular a velocidade média total, mas me falta o tempo total. E quem é o tempo total? Ora, é o tempo na primeira etapa, que eu vou chamar de ΔT1, mais o tempo na segunda etapa, que eu vou chamar de ΔT2, mais o tempo na terceira etapa, que eu vou chamar de ΔT3.
3, certo? Então, se eu calculo o ΔT1, o ΔT2 e o ΔT3, a variação de tempo 1, a variação de tempo 2, né? Então, quem seria a variação de tempo 1? O tempo que demora para ele sair de São Paulo e chegar em São José dos Campos. Qual seria o ΔT2, a variação de tempo 2? O tempo que demora para ele sair de São José dos Campos e chegar em Cruzeiro. Qual é o ΔT3, ou a variação de tempo 3? É o tempo necessário para ele sair de Cruzeiro e chegar ao Rio de Janeiro. E a gente consegue calcular esses valores, né, usando a mesma fórmula de velocidade média. Então, por enquanto, a gente só tem ela, é uma boa, né, para a gente, porque a gente não precisa ficar quebrando a cabeça em quem que a gente vai usar de fórmula, né? Qual fórmula eu vou usar? Por enquanto, só velocidade média. Vou tomar uma aguinha, que vocês estão vendo que a garganta já está pedindo arrego, né? Muita aula. Vamos lá. Tempo 1. Eu vou usar a fórmula de velocidade média, porém só no primeiro trajeto, no primeiro trecho ali, né? Então, a velocidade média do primeiro trecho é igual à distância percorrida no primeiro trecho sobre o tempo que demora no primeiro trecho. Tudo bem? Né? Nosso conceito aqui de velocidade média. Ora, eu sei a minha velocidade média, 60. Eu sei a minha distância percorrida, 90. Na primeira etapa, né, no primeiro trecho ali, e aí eu consigo calcular o tempo que demora. Quilômetros e quilômetros por hora, a minha resposta será em horas, né? Então vou descer um pouquinho, já que a gente pegou já todos os dados do enunciado, né, para fazer as contas aqui com calma. Eu vou pegar este ΔT1 e passar aqui para cima, multiplicando, tá? Então a gente vai ter o seguinte, 60 vezes ΔT1 é igual a 90. Show? Logo, ΔT1 será 90 dividido por 60. Bom, 9 por 6, né? Eu posso simplificar por 3, isso vai dar 3 meios de hora. Ou, né, vou botar até aqui embaixo, que eu vou usar esse cantinho aqui para fazer as outras contas. Então, 3 meios de hora ou 1h30, né? Deixa eu apagar isso aqui, para a gente ter espaço, certo? Então, calculamos o tempo na primeira etapa. Bom, vocês aí, apesar de a gente estar no online, não ter muita interação, né? Tá fazendo essa gravação, já conseguem me afirmar qual é o tempo que vai demorar no segundo trajeto? Se a velocidade é de 100 km por hora, isso significa o quê? Significa que este corpo percorre uma distância de 100 km em 1 hora. E é essa distância que ele percorre, né? Então esse aqui eu vou fazer a conta, caso alguém tenha alguma dúvida ainda, mas vou fazer um pouquinho mais rápido. V2 é igual a ΔS2 sobre ΔT2. Então, o tempo no segundo trajeto será de quê? 100 dividido por 100, que é igual a 1 hora. Beleza? Então, temos aqui o ΔT1, temos aqui o ΔT2. Já vamos usar esse espacinho aqui de baixo para calcular o ΔT3. Então, vou descer mais um pouquinho para ver se eu consigo ter espaço. A V3 é igual a ΔS3 sobre ΔT3. Beleza? Bom, quem é V3, 60. Quem é ΔS3, 210. Quem é ΔT3, é ΔT3 mesmo. Vou fazer uma setinha aqui para continuar. ΔT3 vai ser igual a 210 sobre 60. Corta um zero com um zero. Fica 21 sobre 6. A gente pode simplificar por 3, né? Simplificando por 3, ali em cima vai dar 7 e aqui embaixo vai dar 2. 7 sobre 2 é a mesma coisa que 3,5 horas, tá?
Na maioria dos casos, eu aconselho a usar frações mesmo, para vocês perderem um pouco o medo. Mas já que isso aqui dá um valor tão bonitinho, né, 3,5, a outra dá 1,5 e a outra dá 1 hora, tudo bem usar decimal. Mas não tenham medo de usar frações nos cálculos de vocês, tá? Bom, então agora a gente também pode calcular o tempo total, né? Então vamos calcular logo de vez a nossa velocidade média total. A velocidade média total será a soma de todos os deslocamentos. Então aqui em cima, né? 90 mais 100 mais 210. Sobre a soma de todos os tempos, né? 1,5 mais 1 hora mais 3,5. No final, a nossa velocidade média total vai ser o quê? 300, né? 90 mais 210, mais 100, 400, dividido por 3,5 com mais 1,5 dá 5, com mais 1 dá 6. Então, 400 por 6 é a mesma coisa que 200 por 3, né? Simplificando. E aí não tem para onde fugir, não. Vamos fazer essa conta. Vai dar um valorzinho quebrado, né? Já dá para ver ali o que vai dar. 200 dividido por 3. Deixa eu descer mais. Depois a gente sobe, né? Por 2 não dá, por 20. Dá 6. Dá 18. Sobra 2, vem 0. Vírgula, 6. Eita, vírgula não ainda. 6. Dá 18. 2, 0. Aí sim, vírgula. Então vai ficar isso aqui eternamente, né? O mais próximo é o valor aproximado, de fato, 66,7 km por hora. Então está aqui nossa questãozinha resolvida. Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, pausa o vídeo aí, tenta refazer por você. Qualquer coisa eu estou à disposição no e-mail aqui, tá? Thomas Vidal com um L. Isso aqui é um L. thomasvidalfis@gmail.com. Beleza? Vamos para 12, que a gente fez em sala, mas realmente, né, é uma questãozinha complexa. O que eu já vou falar para vocês, para a gente ganhar tempo. Né, eu até escrevi isso no quadro. Toda questão. Aliás, para ficar melhor, vou escrever. Deixa eu só diminuir um pouquinho o tamanho da letra. Ó. Toda. Calma aí. Fica mais legível. Toda questão que envolver movimentos divididos, né? Igualmente. Então, 2 metades, por exemplo, ou 5 partes iguais, iguais, etc. A distância ou o tamanho desses pedaços, melhor, desses pedaços, eu ia falar pedaços aqui, pedaços, e a distância total, que tá ruim de digitar, tá, gente? Que eu boto a mesinha aqui em cima para pegar o teclado aqui, será, vou botar até aqui, irrelevante. Certo? Então, toda questão que envolver movimentos divididos, né? Então, divididos igualmente, né? Então, muito cuidado. A questão anterior, ela era uma questão que tinha um movimento dividido, só que eles não foram divididos igualmente. Se fosse aqui 90, 90 e 90, esse tamanho todo aqui seria irrelevante. Mas até que para resolver a questão ficaria mais fácil. Aqui o nosso problema, né? Vou até mudar a cor disso aqui, é o seguinte. Estou de vermelho. Para marcar. O negócio é o seguinte. Aqui ele fala que um automóvel ele faz metade de um percurso com a velocidade média de 40.
Então, olha só o nosso desenho, né? Nosso esquema, como é que vai ser. Vou dividir aqui ao meio, né? Então, aqui começa o movimento e aqui, opa, vai terminar, tá? Bom, nosso corpinho, então, ele vai ter uma velocidade aqui no primeiro trecho e depois uma nova velocidade aqui no segundo trecho. Então ele fala, um automóvel faz metade de um percurso, que eu não sei qual é, né? Vou chamar inicialmente de D, mas calma aí os apressados, tá? Que por enquanto só que eu vou chamar de D. Então, mexer com isso aqui é meio dificilzinho. Com a canetinha não fica tão preciso como o mouse. Mas vou chamar então esse tamanho de D, essa distância. Ele faz metade de um percurso com velocidade média de 40 km por hora. Então vamos falar que o V1, a primeira metade, ele anda com 40 km por hora. E a outra metade com uma velocidade média de 60 km por hora. Qual a velocidade média do automóvel no percurso todo? Igual a gente fez na questão anterior, eu quero saber a velocidade média total. Eu devo estar com a minha cara aqui, eu estou esquecendo que eu estou com a câmera, né? Eu estou com a minha cara aqui em cima da questão. É porque eu não vejo a minha imagem, tá? Então eu só estou mais ou menos assumindo. Beleza, gente? Então, vamos lá. Nem precisaria estar em posse dessa informação da distância. Vou só complementar aqui, né? O que é a velocidade média total? É a distância percorrida total sobre o tempo gasto para percorrer toda essa distância. Beleza? Aí vamos lá. Eu nem precisaria estar em posse dessa informação aqui, né, das metades, mas agora a gente já sabe disso. Só que eu nem precisaria estar em posse disso. Eu não tive que chamar essa distância de D, porque ele não me falou a distância, né? Não falou o valor. Ora, faz diferença eu chamar de a moto, faz diferença eu chamar de D ou 2D ou X ou Y? Não, porque eu estou assumindo esse valor, né? Eu estou assumindo quanto que dá. Então eu vou chamar de 2D. Por que, professor? Porque fica mais fácil para fazer a conta, né? Já que para dividir aqui em duas metades, eu vou chamar esse pedaço de D1 e esse pedaço, ou de D, melhor, né? Não preciso dividir em D1 e D2. Então eu vou chamar, ó, aqui de D e aqui de D. Fica mais fácil para fazer conta. Porque senão eu ia ter que fazer um D dividido por 2, né? Ia ficar chatinho de fazer. Agora eu vou descer de novo. Beleza? Então, o que eu preciso calcular, gente? A velocidade média total. Para calcular a velocidade média total, eu preciso do deslocamento total. Querendo ou não, pelo menos uma relação para o deslocamento total eu tenho. O que eu não tenho nada é do tempo, né? Então, o que eu vou me forçar a calcular? O tempo no primeiro pedaço, o tempo no segundo pedaço, e aí eu vou ter uma estimativa de velocidade média total. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos calcular o tempo no primeiro trecho. Tá? Tempo no primeiro trecho. Quais as informações que eu tenho no primeiro pedaço? A velocidade é 40 km por hora. Então, ó, V1 é igual a delta S1 sobre delta T1. Problema na matemática e na física, a gente vai se apegando às informações que temos, tá? Então, quais informações que nós temos? Que a velocidade no primeiro trecho é 40 km por hora, que o deslocamento no primeiro trecho é D. Professor, mas você que chamou de D. Pois é o que eu tenho que fazer, né? Não tem jeito. Porque imagina que 2D, vou descer bastante aqui, só para a gente ter um chutes. Chutes, tá? Para a gente identificar aí o que eu estou querendo dizer com essa divisão. Ó,
Vamos supor que 2D seja 240 quilômetros. Sei lá por quê, eu chutei. Só para ficar um número bonitinho. V1 não é 40 quilômetros por hora e V2 não é 60 quilômetros por hora. Ora, se eu soubesse quanto que é 2D, eu saberia que aqui é 120, aqui é 120, aqui a pessoa demoraria 3 horas, e aqui eu sei que ela demoraria 4 horas, né? Porque era só dividir a distância pela velocidade. Então perceba que eu saberia o tempo. Porém, na verdade, poderia ser 480 quilômetros. Opa, 480 quilômetros. E se fosse 480 quilômetros, aqui seria 240. Vou apagar aqui. Aqui seria 240. E aqui seria 240. E aí, aqui demoraria 6 horas. E aqui demoraria... Eita, 4 horas. Perdão. Então, de novo, eu saberia o tempo. E assim por diante. Se eu for chutando valores, eu vou tendo tempos diferentes. Mas são diretamente proporcionais essas relações. Se eu aumento a distância, eu aumento o tempo que demora, né? Então, esses chutes, eles existem justamente para a gente fazer o quê? Não ter um valor específico. Usar letra, né? Porque aí a gente vai achar uma relação da distância d com a velocidade V1 ou V2, né? Dependendo. Então aqui, por exemplo, é ΔT1. Ora, eu sei então, como aqueles chutes que a gente fez lá embaixo, ó, que ΔT1 vai ser a distância dividido pela velocidade. Distância, vou botar retinho aqui, né? Dividido, ficar reto, que o toque não deixa ficar torto ele daquele jeito. Dividido por 40. Esse aqui é o tempo em horas que demorou. Professor, D sobre 40 é tempo? É, igual a gente fez lá embaixo. Só que aí quando D era 120, demorava um tempo. Quando D era 240, demorava outro. Quando D é 500, vai demorar outro. E assim por diante. Então a gente pode ter valores aqui diferentes. A gente só está achando a relação da distância com o tempo, tá? Ou com a velocidade. Bom, segundo trecho. Então, tempo no segundo trecho. Eu acho que eu ainda não estou em cima disso aqui não. Acho que minha câmera está mais ou menos aqui. Talvez um pouco menos, né? Então, olha só. No segundo trecho, vamos fazer a mesma conta. A velocidade do segundo trecho é igual à distância percorrida no segundo trecho sobre o tempo que demora para percorrer o segundo trecho. Novamente, né, vai dar a mesma coisa. 60 é igual a D sobre delta T2. Logo, nosso delta T2 será igual a D sobre 60 horas também. Novamente, a gente não está calculando o valor do tempo, a gente está calculando uma relação do tempo e a distância, ou a velocidade e a distância, por aí vai. Beleza? Ora, gente, vamos voltar para cá. Eu consigo, então, calcular a velocidade média total. Eu estou fazendo igual eu fiz no sábado, o caminho mais longo, para a gente comprovar isso aqui que eu disse para vocês. Ó. Então vamos lá. Qual que vai ser a distância total? Não vai ser 2D? E qual vai ser o tempo total? A soma desses dois aqui. D sobre 40 mais D sobre 60. Beleza? Nossa, professor, que negócio feio. Sim, eu sei. Né? A gente não está acostumado a fazer coisas desse tipo, mas vamos vencer juntos aí o medo. Qual é a velocidade média total? Então, bom, o 2D, por enquanto, eu deixo quieto. Não tem nada que eu mexer com ele. Agora, aqui embaixo tem o que eu mexer, né? Lembra que a gente vai ter que somar essas duas frações. A gente pode fazer de duas formas. Ou a gente faz MMC,
ou a gente tem a regrinha do multiplica cruzado e multiplica embaixo. Como nem todo mundo sabe essa regrinha, vamos tirar o MMC. Vou até fazer de outra cor para deixar separado, tá? Então, ó, qual é o MMC? O mínimo múltiplo comum entre 40 e 60. Bom, se a gente até ir contando fica fácil, né? 60, 120, 40, 80, 120. Então, 120. Se for mais fácil de descobrir, lembra que a gente faz aquela regrinha aqui, né? 40, 60 e vai dividindo. E aí você vai achar esse MMC, mas para poupar tempo, né? Para a gente focar mais na física da coisa. Eu sei que a matemática é complicada, mas para focar mais na física da coisa. Então, ó, lembra, né? Tira o MMC, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 120 dividido por 40 dá 3. 3 vezes D, 3D. 120 dividido por 60 dá 2. 2 vezes D, 2D. Então agora a gente tem duas frações aqui, uma em cima da outra. Então a velocidade média total vai ser quanto? 2D dividido por 5D, né? 3D mais 2D dá 5D. Então, de vez que eu estou falando D nessa questão, né? Dividido por, 120. Divisão de duas frações, gente. O que a gente faz? Repete a primeira. Vou continuar. Não, vou puxar para cá para ficar menos espalhado, não descendo tanto assim. Repete a primeira. Então, a velocidade média total vai ser: repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Divisão de duas frações. O inverso de 5D sobre 120 é 120 sobre 5D. E aí, com isso, no final disso tudo, a gente descobre que a distância era irrelevante de fato. Então, ó, a velocidade média total, 2 vezes 120 dá 240, dividido por 5. E isso vai ser 84, é isso? Não vou fazer até aqui errar na divisão, né? O que é 80? Tô maluco, gente. Perdão. Tava pensando em 400. 48, né? E 48. Tá de noite já, tô cansado, tá? Releve alguma lerdeza matemática minha. 48 km por hora. Ou seja, é como se essa bolinha aqui tivesse andado o tempo todo a 48 km por hora. Ele ia demorar exatamente o mesmo tempo. E essa coisa que a gente fez demonstra essa relação aqui, ó. Toda questão que envolve movimentos divididos igualmente, duas metades, né? Por exemplo, 5 partes têm que ser iguais, 3 partes iguais, a gente pode irrelevar o tamanho dos pedaços, né? A gente simplesmente vai chutar um valor, né? Se é irrelevante, a gente chuta o melhor valor. Então lembra lá quando a gente fez os chutes? Se eu chutasse qualquer valor ia dar certo. Então a gente pode simplesmente chutar, que dá certo, tá bom? E o melhor valor possível, né? Por exemplo, aqui como tem 60, se você chutasse 100 para essa distância, ia ficar uma divisão meio feia, né? Então chuta um múltiplo desses dois, 240, 120, né? Um valor para ficar mais bonitinho, tá? Aí vocês podem, para treinar, fazer por vocês agora sem fazer essa conta toda, usando o chute. Calcule a velocidade média total, nesse caso aqui, ó, divido em duas metades, em que a velocidade no primeiro trecho vai dar 80 km por hora, e a velocidade no segundo trecho é de 100 km por hora. Não vou fazer 20 de diferença não, é de 140 km por hora. Ó, calcule a velocidade média total.
Vou pausar o vídeo aqui para eu já dar a resposta para vocês. Eu inventei esses valores agora. Aí eu vou, para não fazer a conta na frente de vocês, eu já volto aqui. Pronto, voltei. Tava fazendo a conta aqui. Provem para mim, né? Deixa eu só marcar. Nossa resposta é 48, letra B. Provem para mim que a velocidade média total aqui tem que dar, eu fiz a conta aqui, vai dar quebrado, então, como é treino, eu quero que vocês façam essa prova usando, até se quiserem, calculadora, né? 81, e aqui é uma dízima periódica, quilômetros por hora, tá? Façam a prova usando a técnica do chute, beleza? Então, chuta um valor de distância que você acha ok para esses dois caras aqui de velocidade, que não é tão fácil assim achar o múltiplo entre eles. Mas vocês podem escolher um número que não seja múltiplo, tá? Não vai dar um valor exato, que é ruim, mas às vezes a gente, principalmente prova do IFES, cobra muito, às vezes, valores inexatos. É bom a gente já acostumar a treinar com valores assim. Beleza? Vamos embora para a nossa questãozinha 13. Em sua trajetória. Opa, deixa eu descer um pouquinho, né? Em sua trajetória, um ônibus interestadual percorreu 60 quilômetros em 80 minutos. Após 10 minutos de parada, ele seguiu viagem por mais 90 quilômetros à velocidade média de 60 quilômetros por hora. E por fim, após 13 minutos de parada, percorreu mais 42 quilômetros em 30 minutos. A afirmativa verdadeira sobre o movimento do ônibus, do início ao final da viagem, é que ele. Então, eu vou abaixar aqui, pode tampar o enunciado, mas eu vou escrever todos os dados aqui num esquema, né, que é a melhor forma. Você pode ir separando aqui do lado, mas como tem muita divisão, né, o esquema ajuda a visualizar. Então, vou traçar nossa linha aqui e aí a gente vai marcando os pontos. Então, vamos lá. Percorreu 60 km em 80 minutos. Esse é o primeiro pedaço. Então, primeiro pedaço aqui, ele tem um deslocamento de primeiro trecho de 60 quilômetros e um tempo no primeiro trecho de 80 minutos. São desafios, né? Lembrem-se que as questõezinhas realmente tinham um nívelzinho a mais de dificuldade. Beleza. Após 10 minutos de parada, então vou marcar aqui de verde, ó, que aqui tivemos um delta T de parada de 10 minutos. Seguiu viagem por mais 90 quilômetros. Então, o delta S2 será de 90 quilômetros a velocidade média de 60 km por hora. Então, agora ele não deu tempo, ele deu a velocidade do segundo trecho. 60 km por hora. Então, beleza, marquemos aqui o segundo trecho. No segundo trecho, né? E por fim, após 13 minutos de parada, então temos aqui um tempo de parada 2, que é de 13 quase que eu falei minutos, tá aqui. Percorreu mais 42 quilômetros, eita nós, questãozinha grande, hein? Então delta S3 vai ser 42 quilômetros em 30 minutos. Esse é o delta T3. Isso aqui vai dar 30 minutos, né? Isso. E olha, moto, tome moto. A afirmativa verdadeira sobre o movimento do ônibus do início ao fim é que percorreu uma distância total de 160 quilômetros. Tá. Isso aqui é fácil de verificar, né? Então vamos uma por uma aqui. Vamos verificando. Vamos saber qual é a distância total e já vou deixar esse valor separado, né? Então delta S total vai ser 60 quilômetros mais 90 quilômetros mais 42
quilômetros. E aí acho que claramente, né, a gente consegue ver que é mentira. Isso vai dar 150 com mais 42, 192 quilômetros percorridos. A A é falsa. Vamos para B. Gastou um tempo total igual ao triplo do tempo gasto no primeiro trecho de viagem. Eita, nós, que beleza, hein? Questãozinha longa. Eu nem me lembrava que ela era tão longa assim. Bom, deixa eu separar aqui bonitinho. Vamos olhar se a B é a correta ou não. Eu lembro o gabarito, mas vou fingir que eu não lembro. Gastou um tempo total igual ao triplo do tempo gasto no primeiro trecho. Preciso calcular o tempo total de viagem, né? E aí, o tempo total ele vai estar inserido, né, as paradas, né? Ele não falou só um tempo de movimentação, ele falou o tempo total. As paradas entram nessa conta, beleza? Então, ó, eu sei o tempo no primeiro trecho, eu sei o tempo no terceiro trecho, eu só não sei no segundo trecho. Então, vou calcular o delta. Deixa eu fazer de outra cor aqui, fica bonitinho, né? O delta T2. Como é uma questão mais longa, eu vou fazer isso mais rápido, tá? O tempo é a distância dividido pela velocidade. Então, o tempo é a distância do segundo trecho, 90, dividido pela velocidade, que é 60. Isso aqui vai ser em resposta em horas, né? 9 dividido por 6, simplificando, vai dar 1,5 horas ou 1 hora e meia, tá? Bom, como está tudo em minutos aqui, eu vou transformar isso aqui também em minutos. Então, vou escrever como 90 minutos. Beleza? E aí, vamos fazer o teste. Vou descer aqui, está ficando meio apertado. Se minha cara entrar em algumas alternativas, a gente já testou, né? Vou só deixar a B ainda mostrando. O tempo total, deixa eu fazer aqui, ó, delta T total, vai ser 80. Primeiro tempo só de andada aí, mais 90, mais 30. E agora os tempos de parada, mais 10, mais 13. Ao que me parece, não vai ser o triplo bonitinho não, né? Porque tem um 13 aqui, né? 90 mais 30, 120, com mais 80, 200, 210. 223 minutos. Jesus. Se fosse 240, seria o triplo sim. Mas aqui, o tempo total igual ao triplo do tempo gasto no primeiro trecho. Isso também é falso. Não é o triplo do tempo gasto no primeiro trecho, não. Tá? C. Desenvolveu uma velocidade média de 60,2 km por hora. Então, para fazer esse teste, eu vou até pular para cá, ó, que desse lado aqui tem mais espaço, né? Deixa eu dividir aqui os dados do problema. Quando eu estou no computador aqui, eu fico meio paranoico de ficar mais organizado. Tá no quadro lá da sala, você vê que às vezes nem dá tempo de eu ser organizadinho assim. Então vamos lá, desenvolver uma velocidade média total de 60,2 km por hora. Gente, a gente sabe o ΔS total e sabe o ΔT total. Então vamos calcular a velocidade média total. Só que aí a gente tem um problema, né? O nosso tempo ali está em minutos. E isso não é bom. Então o ΔS total será 192 quilômetros. Como ele quer a resposta em quilômetros por hora, né? Vamos tentar fazer essa transformação. Deixa eu puxar para cá, ficou meio fora aqui. Fazer de verde. Ó, o nosso tempo total tá fácil até tirar aqui. Tira 60, a gente tem 1 hora. Tira 120, a gente tem 2 horas. Tira 180, a gente tem 3 horas. Aí seria tirar 240 para ter 4 horas inteiras. Então, eu vou ter 223 menos
180. Professor, por que 180? Porque isso aqui representa já 3 horas inteiras. Então vai descer o 3. Aqui eu vou pegar emprestado, né? 12 de menos 8 vai dar 4. E 1 menos 1 dá 0. Então eu tenho 3 horas e 43 minutos. Tá? Bom, 3 horas tá ótimo. Tá perfeito. É só eu botar aqui. Agora 43 minutos eu preciso transformar. Então vamos transformar. Caraca, gente. A listinha tava grande, hein? E eu fiquei tranquilo que tem outra aí pra vocês. Era desafio mesmo, tá? Era pra gerar dúvida, pra gente extrapolar um pouco e não ficar sempre na mesma coisa. Esse tipo de questão aqui, eu vejo com um nívelzinho de dificuldade menor, podendo cair no IFES. Porque lá eles não têm muita pena do tempo que vocês têm para fazer as questões não, tá? As provas, elas em geral são bem extensas aí. Bom, para transformar 43 minutos em horas, a gente pode fazer uma regra de 3. Uma hora, nossa, vai dar feio, hein? Uma hora equivale a 60 minutos. Já vou aproveitar a ferramenta para fazer logo um risquinho bonitinho. Uma hora equivale a 60 minutos. X horas vão equivaler a 43 minutos. Tá? 40 minutos de vídeo. Nossa Senhora. Então, no final, o tempo que eu quero calcular aí vai ser 43 dividido por 60. Jesus amado. Para facilitar nossa vida aqui, eu vou fazer essa conta na calculadora, tá? Para não ficar um vídeo muito longo, eu tenho que pausar, fazer essa conta. Então, 43 dividido por 60. Vai dar 0,71 ou 72 mais aproximadamente, tá? Então, vou botar aproximadamente 0,72 horas. Logo, eu tenho o tempo total de 3,72 horas. E aí, vamos lá. 192 dividido por 3,72. Opa, calma aí que a vírgula não pegou. 3,72. Dá 51,6 aproximadamente. Então, a velocidade média total. Pô, essa parada de 13 minutos aí que ele ferrou nosso esquema, né? 13 minutos de parada. Até olhei para ver se eu não tinha lido errado. Que valor horroroso. 51,60. Vou botar 61 mesmo, aproximado aqui de velocidade média, quilômetros por hora. Aqui eu recorri à calculadora mesmo. Tem horas que não vale a pena você ficar fazendo essa divisão eternamente. É bom para treinar, mas às vezes o tempo que você fica treinando não vale a pena, né? Mais fácil você recorrer. Tipo isso aqui, ó, na hora de prova, você ia ter dificuldade do mesmo jeito para chegar a 0,72, né? Que nem dá exato. Então é raro esse número aparecer, por exemplo. Um 42 sobre 60 é plenamente possível. Que aí dá para simplificar, essas coisas vão aparecendo, né? Mas então, isso aqui é falso. Provavelmente, eu não sei, né? Deixa eu ver. Só para mostrar para vocês o seguinte. Já que a gente está gravando o vídeo, vocês podem ver isso aí em 2x depois. Se a gente não usar o 10 e o 13, então isso aqui seria 200, né? Seria 192. Ah não, eu tenho que transformar esse em 200. Calma aí que eu vou pausar de novo. Pronto, fiz aqui. Se você não considerasse o 13 aqui e o 10 aqui, ia dar 57,6. Ó, inclusive, já dando um spoiler, 57,6 km por hora, tá? É porque eu achei que poderia dar 60,2 para caso alguém tivesse meio que desavisado que não deveria considerar esse tempo, deve sim, porque o tempo de parada faz parte do movimento, tá? Ele não pode ser negligenciado. Ai, Jesus. D. Não modificou sua velocidade média em consequência das paradas. Provavelmente o que ele está falando é que ela não conta, né? E falso, conta sim.
faz parte da viagem, né, gente? Não pode ir para, minha velocidade média não ficou afetada porque eu parei uma horinha, mas parada não conta. Conta, faz parte do tempo de viagem. Então, modificou a velocidade média em consequência das paradas. Teria desenvolvido uma velocidade. Por eliminação, a gente já poderia marcar, né? Teria desenvolvido uma velocidade média de 57,6 se não tivesse feito paradas. Bom, a única coisa que seria de diferente aqui na é que a nossa velocidade média total seria o seguinte: a mesma distância percorrida, 192 quilômetros, só que agora não seria mais 223 minutos, né? A gente cortaria esses tempos de parada, seria 200 minutos. E 200 minutos, eu fiz a conta aqui, tá? Já antes, deu 3,333 por aqui horas. E quando a gente faz essa conta, dá 57, o que? 2? 6. 57,6 quilômetros por hora. Se cobra uma questão dessa no IFES, tem questões que a gente não dá, desculpa, que a gente passa, que não cairiam no IFES, mas que são boas para estudar, para aprender o conceito, tá? Então não é tudo que a gente passa, eu pelo menos, que é possível de cair, mas às vezes é para você entender melhor o conceito de velocidade, né? Você fazer tantas vezes que isso entra na sua cabeça. Mais para perto da prova, aí o nosso foco fica exclusivamente no IFES. Fazer questões antigas, fazer questões do mesmo estilo, aí tudo bem. Eu não vejo uma questão dessa caindo na prova de física pelo tempo, e ainda mais que a correta é a E. Às vezes o que ele pode fazer, botar essa daqui na B, que aí você não gastaria tanto tempo, ou na C, né? Você não gastaria tanto tempo fazendo essas contas que são desnecessárias. Ao calcular a distância total para A e o tempo total para B, querendo ou não, ele já te adianta o lado para fazer essa continha aqui no final. Só que isso aqui está em minutos, né? Se tivesse em horas, aí é uma questão com mais cara do IFES. Né? Esses tempos todos aqui em horas, por exemplo, aí eles iam adorar. Porque já ia ficar mais fácil para você só jogar na conta e poderia sim dar um número quebrado, tá? Tem várias questões que a gente vê lá de velocidade média caindo que dá número quebrado. Então a gente não pode ter medo. Só que eu acho que isso aqui, para uma prova de concurso, né, de processo seletivo, ainda mais para nível médio, né, vocês saindo do fundamental e chegando no médio, eu já acho demais, porque não dá para simplificar, fica uma conta muito grande. Se tivesse uma simplificaçãozinha, eu já veria uma questão dessa caindo. Beleza? Vamos para a última. 1 hora de vídeo, hein? Essa aqui acho que talvez vai ser longuinha também. Isabela combinou, de se encontrar com seu primo Mateu no ponto de ônibus. Ela mora a 1 quilômetro do ponto e ele, né, então Isabela aqui mora a 1 quilômetro do ponto de ônibus e ele a 2,5 quilômetros do mesmo ponto de ônibus, conforme a figura. Mateu ligou para Isabela e avisou que sairia de casa às 12 horas e 40 minutos para chegar ao local marcado no mesmo horário que seu primo. Que seu primo? Ah, foi a Isabela que ligou. É o sono, gente, já está de noite. Então, Mateu ligou para Isabela e avisou que sairia 12h40. Para chegar ao local marcado no mesmo horário que seu primo, Isabela deve sair de casa aproximadamente. Então, vamos lá. Seguinte. Considere que ambos caminham com a mesma velocidade, de modo 3,6. Se eu descubro o tempo que demora, vou botar aqui, né? Delta T. Já fizeram até o esquema para a gente na questão do Mateu. Então vamos supor que o Mateu demore 20 minutos para chegar ao ponto de ônibus. Se ele demorar 20 minutos, ele vai chegar lá que horas? 1 hora. Se ele chegar 1 hora, isso significa que eu vou calcular o tempo que demoraria para ela chegar nesse local e aí eu vou estimar que horário que ela deve sair de casa. Por exemplo, se fosse 20 minutos, ela nem conseguiria chegar a tempo, né?
Ah, não, o Mateus vai demorar 50 minutos. Ah, se ele demora 50 minutos, ele vai chegar lá 1h30. Vamos supor que Isabela, como mora mais perto, demora 10 minutos. Ora, se ele vai chegar a 1h30 e ela demora 10 minutos, ela tem que sair 1h20, por exemplo. Tá? Então, se eu calcular o tempo que ele demora, depois eu calculo o tempo que ela demora e faço essa comparação da Isabela. Então vamos lá. Vou fazer aqui mais embaixo. Mateus, vou deixar mesmo a imagem reduzida aí para não atrapalhar muita gente. Mateus. O Mateus, ele tem uma velocidade média de 3,6 quilômetros por hora. E ele vai percorrer uma distância de 2,5 quilômetros. E eu quero saber o tempo que vai demorar para o Mateus percorrer este caminho. Então vamos lá. Velocidade média do Mateus é igual a ΔS do Mateus, distância, né, percorrida por ele, sobre o ΔT do Mateus. 3,6, deixa eu só ver se é chuva isso. Que susto. É igual a 2,5 sobre ΔT do Mateus. Vou fazer aqui embaixo então que ΔT do Mateus será 2,5 dividido por 3,6. Isso aqui em horas, tá? Dá para fazer essa conta? Dá. Posso multiplicar em cima e embaixo por 10, né? Ficaria então 25 dividido por 36. Dá para simplificar isso? Não, não dá. Bonitinho não. Então dá 0, 0, 36 dá por 5, vai dar, deixa eu chutar, né, melhor. Por 7 vai passar. 7 vezes 6 dá 50, dá 42, é o sono, gente, é o sono. 7 vezes 6 dá 42, com mais 210 do 30 aqui, daria 252, então é 6. Deixa eu botar mais bonitinho isso aqui que tá muito feio. 250, né? Fazer com mais espaço. Dividido por 36. Multipliquei em cima e embaixo por 10. Já botei um zero porque não daria para fazer e adicionei 0, então dá por 6. 6 vezes 6 dá 36, vai 3. 6 vezes 3, 18, com 3, 21. Um menos o outro aqui. Caso vocês sintam alguma dúvida nessas contas, às vezes eu posso fazer rápido, devagar, façam por vocês, tira um papelzinho, tentem fazer, tá, é isso, tá? Fica mais fácil para vocês identificarem o que eu estou fazendo. Ó. Então pega aqui emprestado, isso aqui vai dar 4, né? 10 menos 6, 4 menos 1 dá 3, e isso aqui não dá nada, 0 com 0. 0 vai ser 8, que é 9. 360, 9. Tô fazendo com vocês essa, nem recorrer à calculadora, hein? 9 acho que não daria, vai ser 8. 0,68. E aí eu nem vou continuar. 0,68 horas está ótimo, tá? Vou confirmar, porque eu tô com sono. Vai que eu erro conta e erro a questão toda por causa disso, né? Então vai ser 2,5 dividido por 3,6. Aí é 9. Olha só, eu errando. É 9? Que doideira, hein? 0,69. Não, acho que não ia fazer. Como ele está contando minuto, pode fazer diferença aqui. Caraca, eu vou até fazer, desculpa, gente. Off-topic aqui. É 324. Eu que tô. Ué. 320. 340, tá certo. Tá certo. Viajei. Viajei muito. Bom, é 9. Então 0,69 horas, tá? 0,69 horas. Perdão a viajada aqui, porque eu tava errando conta pelo sono mesmo. Bom,
E ó, 54 minutos de vídeo, vai dar 1 hora, hein? Esse tipo de questão, como eu estou comparando horários, 0,69 horas não me diz nada, né? No final eu preciso converter para minutos. Então vamos converter para minutos. 1 hora tem 60 minutos. Eu quero saber quanto que 0,69 horas equivalem em minutos. X, tá? Multiplica cruzado. X vezes 1 é x. Isso aqui, então, vai ser 60 vezes 0,59. Vai dar 6 vezes 6,9. 6 vezes 6 dá 36. E 6 vezes 0,9 dá 5,4. Então, vai dar 41,4 minutos, creio eu. 41,4 minutos. Vou repor a calculadora porque tô com sono aqui, eu tô fazendo de cabeça, né? 60 vezes 0,69. 41,4. Ó, nem tudo está perdido. Beleza. 41 minutos e 0,4 minutos vai dar alguns segundos. Mas enfim, né? Ou seja, e aí ele dá essa liberdade de aproximação quando ele fala aproximadamente. Então eu vou botar aproximadamente 41 e 42 minutos ali. 42 minutos é o tempo que ele demora, tá? Aproximadamente. Bom, agora eu vou calcular o tempo que demora para Isabela. Jesus, professor, pois é. Eram os desafios. Isabela vai ser o seguinte: a mesma coisa, né? Velocidade média da Isabela é igual à distância percorrida pela Isabela sobre o tempo que demora para a Isabela percorrer esse tempo, essa distância. Então, delta t da Isabela vai ser igual a quanto? Distância, que é 1 km, dividido pelo tempo, que pela velocidade, perdão, que é 3,6 km por hora. Aí, gente, vou te falar, 8h16 da noite, daqui a pouco o Flamengo joga, então eu vou fazer na calculadora mesmo, hein? Mas estou com vocês aí, tá? Toda a força do mundo para vocês. Vai dar aproximadamente, né, 0,27777, aproximadamente 0,28 minutos, tá? Para transformar para minutos, para horas, perdão. Eita, isso aqui está em horas. Eu nem sei porque eu tô com pressa, o Flamengo vai tomar um coco de novo, mas a gente se ilude, né? 0,28 horas eu quero transformar para minutos. Então 0,28 vai ser igualzinho aqui embaixo, ó, vezes 60, né? Então 0,28 vezes 60. Isso dá 16,8 minutos. Ou aproximadamente, né, 17 minutos. Beleza? Aí vamos lá. Se o Mateus demora 42 minutos, vou dar um zoom out aqui, ó. Se o Mateus demora 42 minutos e a Isabela 17, que horas que ela tem que sair de casa para que ela se encontre no mesmo horário que ele lá? Bom, se o Mateus vai sair 12h40, ele vai chegar ao ponto, né? Ele chega, Mateus chega 13h22. Ora, ela precisa sair um tempo
para chegar lá 13h22 e demora 17 minutos para chegar. Então ela precisa sair de lá, de casa, 1h05, né? Menos 17 aqui, ó. Esses 17 minutos dá 13h05, que é o horário que a Isabela precisa sair de casa. Isabela. Beleza? Acabamos aí essa etapa. Eu não pretendo gravar a resolução de todas as listas, não, porque vocês viram, né? Deu 1 hora aqui. Essas 4 foram desafios, eu quis fazer com calma. Essa aqui ficou mais feinha que o cansaço bateu, mas eu quis fazer bonitinho, organizado, né? Para vocês entenderem todo o processo. Mas não pretendo gravar a correção 100% das listas, não. Eu pretendo ir acumulando ou pegando essas dúvidas aqui no e-mail, quando vocês mandarem, ou na sala de aula. De repente vocês vão chegar para mim e falar, professor, eu estou com dúvida em 5 questões e não dá para na sala de aula, talvez eu tire todas. Talvez eu escolha uma questão que seja a melhor ali daquela lista e deixe as 4 e grava a resolução. Que aí a gente faz com calma, faz no nosso tempo, vocês têm tempo para olhar com calma, né, tentarem ir fazendo junto comigo ali, para entender o pensamento em casa com mais tranquilidade, tá? Mas eu nunca vou negar nenhuma dúvida para vocês. É só questão de tempo mesmo em sala de aula, beleza? Mas fique à vontade, você que falar, não entendi nenhuma questão da lista, professor. Jesus. Eu tento tirar uma ou duas na sala, dou mais um tempinho para vocês quebrarem a cabeça aí, e depois eu gravo a resolução dela inteira, se for o caso. Mas é porque demanda muito tempo meu, né, de fazer essas gravações, né? Então aqui, ó, foi 1 hora para 4 questões porque eu expliquei bonitinho. Imagina se eu fosse fazer a correção das outras 10. E eu vou mandar uma lista para vocês, né, agora. Provavelmente você está vendo esse vídeo, você já até recebeu a lista 2 de velocidade média, para vocês treinarem mais um pouquinho antes do nosso novo assunto, que é movimento uniforme. Beleza? Espero ter tirado a dúvida aí de vocês, né? Qualquer coisa é só me falar, né? Manda e-mail ou fala comigo lá na sala de aula. Um abraço, falou, valeu, fui!